candidato. E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas do PSOL nas eleições 2016. Entrevisto hoje o professor Carlos Gianazzi, que é deputado estadual já no 3º mandato, sempre eleito pelo PSOL. Muito obrigada por estar conosco. Bom, ontem o Supremo teve uma decisão importante para o seu partido, que tem candidatos bem posicionados em algumas grandes cidades, em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Belém. Então, a decisão de que o candidato pode participar de debates, desde que as emissoras convidem, independente dos parceiros, candidatos também quererem ou não essa participação. O que é que efetivamente muda uma decisão como essa? Olha, primeiro que essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado é uma lei injusta que teve como meta central afetar o PSOL, porque o PSOL foi o principal partido que defendeu o impeachment do Cunha, a saída dele, fez as denúncias. E essa lei foi organizada por ele, foi articulada pelo Cunha para deixar o PSOL fora do debate político, fora da televisão e principalmente com a diminuição do tempo, né? E nós conseguimos reverter parcialmente, ainda não é o ideal. O que mudou é que os nossos candidatos podem ser convidados pelas emissoras e não haverá mais o veto dos outros candidatos, porque a lei era tão absurda que os outros candidatos poderiam vetar a participação, por exemplo, aqui da Erundina. A Erundina estava vetada, o Marcelo Freixo vetado no Rio de Janeiro, a Luciana Genro vetada em Porto Alegre, que estava em primeiro lugar, está em primeiro lugar, o deputado Raul Marcelo está em primeiro lugar em Sorocaba e eles ficavam à mercê dos outros candidatos. Então, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante vetando, né, esse aspecto da legislação, mas as nossas candidaturas continuam ainda reféns da vontade das emissoras, ainda não foi ainda o ideal. Agora, uma outra indagação é a respeito de tempo. Nós acabamos de mostrar, dentre as mudanças da legislação eleitoral, Luísa Erundina, por exemplo, em São Paulo, está muito bem colocada nas pesquisas, em 3º lugar, com 10%, que é uma largada representativa importante. Entretanto, ela tem 10 segundos de tempo nesse horário eleitoral em rádio e televisão. O que dá para ela fazer? Não dá para falar nada, porque em 10 segundos, né, não é possível debater nenhuma proposta. E como vocês vão contornar, digamos, essa desvantagem definida por lei? Olha, o pessoal está, na verdade, fazendo campanha de rua, fazendo campanha na internet, nós estamos buscando outros caminhos, outras alternativas. O pessoal é muito criativo nesse sentido, então nós estamos organizando a campanha de uma outra forma totalmente diferente, mas, sobretudo, utilizando as redes sociais. O pessoal tem muita força, né, tem um público que hoje acompanha as atividades da campanha da Erundina e dos outros candidatos através da internet e muita mobilização de rua junto com movimentos sociais, lutadores sociais que apoiam as nossas candidaturas. Bom, o PSOL está com vários candidatos em grandes cidades em boa posição, competitivos de verdade. A pergunta, vocês já estão de olho em 2018? Sempre estivemos, nós disputamos todas as eleições, né? Em 2006 nós lançamos a senadora Luiz Helena. Depois, em 2010, nós lançamos o Plínio de Arruda Sampaio. Em 2014, a Luciana Genro. E, com certeza, teremos um candidato em 2018 à presidência da República. Um candidato ou candidata, né, um candidato competitivo. Bom, senhor, estamos no 2º dia da fase final do julgamento do impeachment da presidente Dilma. O senhor é um parlamentar experiente. Além do mais, é professor. Como é que o senhor explicaria para os seus alunos o comportamento dos senadores, tanto os que são a favor como os que são contra o impeachment de Dilma, nesses primeiros momentos dessa fase final? Aquele bate-boca, adjetivação, baixaria mesmo. Como é que o senhor explicaria para os seus alunos o que está acontecendo no Senado, que é a chamada Câmara Alta do Congresso Nacional? Olha, primeiro eu faria um debate sobre a questão da crise de representatividade, que as pessoas não acreditam mais nos partidos políticos, nos sindicatos. Há uma crise de representatividade, um desencanto com o processo político no mundo e principalmente agora
no Brasil. E houve um rebaixamento do debate político na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Municipal, rebaixamento total que leva a esse tipo de situação, né? E o impeachment, essa discussão toda do impeachment, é a briga, na verdade, de duas facções políticas que nós estamos assistindo, né? O PT, que traiu os trabalhadores, né, com os governos Lula e principalmente o governo Dilma, e do outro lado você tem uma outra facção política, né, organizada pelo Temer, pelo presidente Temer, que Mas o é um pessoal homem... vota a favor ou contra o processo de impeachment? Olha, nós não defendemos, nós somos críticos do governo Dilma, fomos Sim, do governo Lula. Sim, mas lá na Câmara eu não me lembro. Vocês votaram a favor ou contra? Votaram contra por uma questão ideológica, porque nós sabemos... Contra o impeachment? Contra o impeachment. Por que ideológica? Em que sentido? Porque nós somos contra o Temer. O Temer vem com um ajuste fiscal contra os trabalhadores. Então não é o impeachment propriamente em relação a Dilma. Vocês votaram contra o Temer, foi isso? É contra o ajuste fiscal, na verdade. A Dilma começou o ajuste fiscal contra os trabalhadores, fazendo a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Ela apresentou o PLP 257. Mas não era isso que estava em questão. O que estava em questão é o impeachment da presidente da República. E não o ajuste fiscal. Sim, mas para nós, o pessoal, nós sabíamos que a Dilma estava traindo os trabalhadores e que depois dela viria algo pior, que seria o governo Temer, que é um homem que vem, um político que vem do submundo da política, um homem de negócios que não tem nenhum compromisso com a população. Então, o que era ruim para a Dilma, que era um governo péssimo... Então, vocês já são oposição no caso de aprovação do impeachment? Sem dúvida, sempre fomos, né? Porque o Temer representa algo pior do que a Dilma. A Dilma é péssima, nós nunca defendemos a Dilma, fomos críticos ao governo dela, ao governo do Lula, que traíram os trabalhadores, foram os traidores da classe operária, dos trabalhadores em geral. Mas o PT também vai ficar na oposição, vocês estarão juntos. Mas é a falsa oposição, eles fazem oposição porque eles têm um projeto de poder. Agora, o pessoal não, o pessoal tem ideologia, tem programa, é um partido idealista, é um partido que, na verdade, está articulado com os grandes movimentos sociais do Brasil. O PT perdeu o charme, perdeu a credibilidade como partido de oposição de esquerda programática. Ele perdeu totalmente a credibilidade. Bom, deputado, eu agradeço muito pela clareza com que o senhor expõe as suas ideias. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, boa noite. Viu? Muito obrigado. Gamberini.